Sim, até depois da morte, tu podes salvar o teu ente querido. Hoje, esta mensagem é para ti. Para ti que perdeste alguém. Para ti que vives com uma dor que o mundo não vê. Para ti que ainda acordas a chamar o nome de quem já não está. Para ti que ficaste cá sem respostas, sem colo, sem chão. Hoje quero falar-te com o coração, com a alma e com tudo que o Espiritismo me ensinou. O meu nome é Ângela e o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Quando alguém parte, algo em nós também parte. E a dor? Essa não se explica. Mas há algo que eu quero muito que saibas e que a doutrina espírita confirma com verdade e amor. A vida continua. A alma não morre. E a ligação entre nós também não. O amor é eterno. A presença muda, mas nunca desaparece. E mais, tu ainda podes cuidar. Tu ainda podes fazer a diferença. Tu ainda podes ajudar. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a alma, ao deixar o corpo, continua a sua jornada num plano espiritual. Mas nem sempre parte em paz. Às vezes, parte com dor, com confusão, com medo, com saudade. E nesses momentos, sabes o que guia essa alma? O que a consola? O que a fortalece? É o amor que ficou do lado de cá. É a tua voz, é a tua oração, é a tua luz. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que as preces sinceras são como raios de luz que atravessam o véu que separa os mundos. E quando oramos com fé, tocamos essa alma, ajudamos a sua travessia e muitas vezes salvamos a sua própria continuidade. Talvez tenhas perdido alguém de forma repentina. Talvez nunca tiveste a oportunidade de dizer adeus. Talvez ainda estejas a tentar perceber porquê. Mas hoje quero pedir-te, não procures o porquê. Procura o amor. Não te prendas à dor da forma como partiu. Foca-te na luz que podes enviar agora. Tu podes continuar a ser mãe. Tu podes continuar a ser filha. Tu podes continuar a ser presença espiritual na vida de quem partiu. Tu podes ser o pai e o filho. Porque quem parte ainda precisa de nós. Sim, tu ainda podes dar colo. Tu ainda podes abraçar com o pensamento. Tu ainda podes sussurrar com o coração. Tu és o farol e a luz que guia essa alma até à paz. Não é imaginação, é ligação real, é doutrina, é espiritualidade viva. Eles ouvem-te, eles sentem-te, eles agradecem-te. Hoje,
o teu ente querido está mais perto do que nunca. Fecha os olhos. Coloca a mão no coração. Respira. Pensa nessa alma com ternura. E diz: onde estiveres, eu envio luz. Que a paz te abrace, que o teu caminho se ilumine e que o nosso amor continue, como sempre, vivo e eterno. Não desistas de ti. Vive por ti. E vive tão bem por quem partiu. Eles precisam que continues a tua caminhada. Porque quando tu te elevas também tudo o que eles são. E mesmo sem entenderes, mesmo na dor, tu és ainda abrigo. Tu és ainda esperança. Tu és ainda amor. A morte, para o espiritismo, codificada por Allan Kardec, não é o fim, mas apenas uma transição. É o regresso da alma à sua verdadeira pátria, o mundo espiritual. O corpo perece, mas o espírito, que é eterno, continua a viver, a evoluir e a amar. Segundo o Livro dos Espíritos de 1857, a morte ocorre quando o laço fluido que une o espírito ao corpo se rompe. Esse laço é chamado de perispírito, uma espécie de corpo espiritual que serve de ponte entre o espírito e o corpo físico. No momento da morte, o corpo físico deixa de funcionar. O espírito desprende-se gradualmente ou rapidamente, consoante a sua evolução e estado moral. O espírito desperta no plano espiritual, com consciência do seu eu. Não perde a identidade, a memória, nem os sentimentos. Pergunta 155 do Livro dos Espíritos. A alma tem consciência da sua separação do corpo? Resposta: tem consciência imediata quando já está desprendida completamente. Algumas, porém, ainda sentem durante algum tempo os efeitos da ligação. Depende do estado moral e emocional do espírito. Para os espíritos evoluídos, o desprendimento é sereno e quase imediato. Para os que estão presos a apegos materiais, culpa, medo ou revolta, a transição pode ser confusa ou dolorosa. Mas mesmo nesses casos, ninguém está abandonado. A espiritualidade amiga, familiares desencarnados, mentores, guias, amparam cada alma em seu tempo e com respeito ao seu livre-arbítrio. Sim, absolutamente, o espírito continua a sentir-nos. O espiritismo ensina que os laços do coração não se rompem com a morte física. As almas continuam a amar, a acompanhar os que ficaram, a ouvir os pensamentos, as preces e os sentimentos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, os bons espíritos vêm ao nosso encontro, guiam-nos, protegem-nos e inspiram-nos. Os entes queridos que partiram podem visitar os lares dos seus afetos
inspirar decisões, trazer consolo em sonhos e receber o amor enviado daqui através da prece. Podemos ajudar quem partiu? Sim. E essa é uma das maiores forças do amor. Mesmo depois da morte física, os nossos pensamentos, orações e gestos de luz chegam ao plano espiritual. As almas em sofrimento, confusas ou ainda ligadas à terra, podem ser profundamente ajudadas. Orações sinceras, pensamentos de perdão e amor, atos de caridade dedicados em nome delas, evitar o desespero e a culpa, pois isso prende-os com baixas vibrações. A prece é um bálsamo, uma vibração de luz que ajuda os espíritos em qualquer parte do universo. Livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Existe castigo eterno ao inferno? Não. O Espiritismo respeita a ideia de condenação. Respeita a ideia. A alma colhe as consequências dos seus atos, mas sempre com possibilidade de regeneração e progresso. O sofrimento após a morte, quando existe, é temporário e educativo, e sempre proporcional ao que a alma precisa aprender. Todos os espíritos estão a caminho da luz. Ninguém está perdido para sempre. O reencontro após a morte existe? Sim. As almas que se amam verdadeiramente reencontram-se, mesmo que sigam caminhos espirituais diferentes. A afinidade vibracional aproxima-as nos planos espirituais. E muitas vezes esses reencontros acontecem em sonhos, durante o sono num desdobramento espiritual, em reuniões mediúnicas e mais tarde, na vida espiritual consciente, quando ambos estão preparados. E a morte? É o fim? Nunca. Segundo Kardec, a morte é apenas um regresso, uma mudança de estado, uma libertação para uns, uma lição para outros, mas sempre uma continuação. A alma é imortal, o amor é eterno e a vida nunca cessa. Frase de Allan Kardec: a morte é apenas uma mudança de vestuário. O espírito, esse, é a essência e a vida continua sempre. O que leva alguém a tirar a própria vida? Não. Ninguém tira a própria vida porque é fraco, nem porque é egoísta, nem porque quer fugir das responsabilidades. Quem tira a própria vida faz isso porque já não encontra mais saídas dentro de si. Porque a dor é tão grave, tão densa, tão constante, que o silêncio parece menos cruel que o amanhã. É uma dor dilacerante, invisível, mas que consome. Uma dor que grita em silêncio todos os dias. Uma dor que isola, que esvazia. Uma dor que muitas vezes os outros não veem. Porque quem sofre assim também tenta proteger os outros do que sente. Muitas vezes, por trás do suicídio, estão doenças emocionais profundas. Depressão, ansiedade extrema, medo do futuro, sensação de não ter valor, vergonha, esgotamento, crença de que ninguém vai entender ou que ninguém vai sentir falta.
E é aí que a escuridão entra, como um gesto impulsivo apenas. É como um grito que ficou preso por tempo demais. O suicídio não é fraqueza, é desespero. É o resultado de dias e dias em que a alma pediu ajuda e não foi ouvida. De noites em que a mente não parava. De dias em que o corpo já não tinha forças. De momentos em que não aguento mais. Virou realidade. E por mais que doa, é preciso olhar com compaixão, não com julgamento, com empatia, com verdade. A doutrina espírita ensina que ninguém está perdido para sempre. Que mesmo aqueles que tiram a própria vida são acolhidos, tratados e entendidos. Sim, pode haver sofrimento após a morte. Sim, pode haver arrependimento, confusão, dor. Mas há também amor, guias espirituais, médicos da alma e mães e pais. Mães que oram, irmãos que rezam, pais que consolam e luzes que chegam do plano terreno. O que leva alguém a tirar a vida? A solidão, a culpa, a exaustação, a pressão, a falta de sentido, o medo, a sensação de que já dei tudo e não fui suficiente. E por isso, meu amor, o nosso dever é acolher, é abrir os braços a quem ainda cá está, é estender a mão a quem já não vê saída, é parar de julgar e começar a sentir com o outro. E se perdeste alguém assim, não carregues culpa, carrega amores, porque o teu amor continua a ajudar, continua a tocar, continua a salvar. Tu ainda podes ajudar essa alma, com oração, com luz, com perdão, com silêncio cheio de presença. E se tu que estás a ouvir isto, já pensaste em desistir? Por favor, fica. Fica por ti. Fica por quem te ama e tu não sabes. Fica por quem ainda vais amar. Fica porque há ajuda, há caminho, há sentido, mesmo que tu ainda não o vejas. Com amor, com compaixão e com luz de verdade, para todas as almas que choram e oram e que procuram paz, tu não estás sozinha. Nem tu que ficaste, nem tu que partiste. Somos todos centelhas divinas e onde há amor, há sempre retorno à luz. Hoje, esta minha homenagem é para todas as mães, pais, irmãos, companheiros, filhos, que choram em silêncio, que amam para além da morte e que continuam, mesmo com o coração partido, a oferecer o mais belo dos dons: amar, mesmo depois de partir. E sim, até depois da morte, tu podes salvar o teu ente querido. Há poucos dias atrás, uma mãe, que é membro apoiante do nosso canal, perdeu o filho. Perdeu o filho
de uma forma que não há consolo, se é que algum há. Quando alguém tira a vida, a pergunta que fica é: estará bem? Sim. Até depois da morte, tu podes salvar o teu ente querido. Ao início, nós não conseguimos ter muitas respostas sobre eles. Mas vocês podem sempre ser um farol. Digam-lhes para procurar a luz. Digam-lhes que os amam. Digam-lhes que lhes perdoam. E a oração é um bálsamo. E eu já ouvi muitos relatos em que foi a voz de alguém que eles tanto amavam que os retirou de uma dimensão de dor profunda. Amar, mesmo depois da partida, porque todos nós somos centelhas divinas e onde há amor, há sempre salvação. Um beijo do tamanho do mundo, meus amores. E até já.